A febre amarela é doença infecciosa não contagiosa causada por um arbovírus mantido em ciclos silvestres em que macacos atuam como hospedeiros amplificadores e mosquitos dos gêneros Aedes na África e Haemagogos e Sabetes na América são os transmissores. As áreas de risco da doença no Brasil são zona rural da região norte, centro-oeste, estado do Maranhão, parte dos estados do Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para as viagens internacionais para vários destinos é necessário o registro da vacina contra a febre amarela no Certificado Internacional de Vacinação. Epidemiologicamente, a doença pode se apresentar sob duas formas distintas, a febre amarela urbana e a febre amarela silvestre, diferenciando-se uma da outra apenas pela localização geográfica, espécie vetorial e tipo de hospedeiro. As bacias hidrográficas do rio Amazonas no Brasil e do rio Congo na África são as duas regiões principais de febre amarela no mundo. A doença tem se apresentado em todos os países do continente americano, desde o México até a Argentina, com exceção de El Salvador, Uruguai e Chile. Após a inoculação do vírus através da picada do mosquito infectado, este se replica, num primeiro momento, em linfonodos locais, células dendríticas, musculares estriadas, musculares lisas e fibroblastos. A multiplicação viral nos órgãos linfáticos produz a viremia, provocando a disseminação do vírus pelo organismo. Dessa forma, as lesões fisiopatológicas da febre amarela podem ser encontradas no fígado, rins, coração, baço e linfonodos, sendo o fígado o órgão mais afetado. A cadeia de infecção se dá por dois ciclos, o ciclo urbano e o ciclo silvestre. No ciclo silvestre, os hospedeiros silvestres primários do vírus da febre amarela são os primatas não humanos, os macacos. Um dos gêneros mais suscetíveis à infecção é o Alouatta. Quando picado por um mosquito, principalmente do gênero Haemagogos, o infecta, e o mosquito então contamina o ser humano que tem contato com o ambiente silvestre por meio da picada. O ser humano contaminado, ao ir para a cidade, pode ser picado por um mosquito do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti, causador da dengue, que será infectado pelo vírus e transmitirá a doença para outras pessoas. O diagnóstico é suspeitado com base nos achados de anamnese e exame físico completos. Tem destaque na anamnese principalmente uma história epidemiológica compatível e a ausência de vacinação válida. Entretanto, o diagnóstico definitivo da febre amarela pode ser feito a partir do isolamento viral, da demonstração de antígenos ou do genoma viral e da resposta humoral desenvolvida contra este vírus pelos pacientes infectados. Também pode ser feito a partir de estudos anatomopatológicos de órgãos como o fígado, obtido em casos fatais e eventualmente em biópsia. O diagnóstico sorológico é realizado por ELISA de captura de anticorpo para a detecção de IgM. Vale ressaltar que um aumento de 4 vezes ou mais nos títulos de anticorpos específicos entre as fases aguda e de convalescência é considerado diagnóstico, mas deve-se lembrar também que outros flavovírus podem apresentar reações cruzadas com o vírus da febre amarela, o que dificultaria um pouco esse diagnóstico sorológico. Além disso, são úteis os métodos diagnósticos não específicos, que servem tanto para acompanhar a evolução clínica quanto a gravidade e o prognóstico da enfermidade. O leucograma apresenta leucopenia já na primeira semana, neutropenia relativa e linfocitose. A contagem de plaquetas revela plaquetopenia. O coagulograma mostra prolongamento do tempo de coagulação, do tempo de sangramento e do tempo de protrombina. Dentre as provas de atividade inflamatória, a velocidade de hemossedimentação é a mais utilizada e mostra-se aumentada na segunda semana. Ocorre também diminuição do colesterol, proteínas, globulinas, fibrinogênio e protrombina. Há elevação de bilirrubina total, com predomínio de bilirrubina direta, das aminotransferases, fosfatase alcalina, ureia e creatinina. Achados do exame de urina rotina incluem colúria, proteinúria e cilindrúria. O diagnóstico diferencial também deve ser adotado como medida, pois em casos leves que representam a maioria das manifestações clínicas, muitas vezes são indistinguíveis da maioria das doenças febris agudas, mas é preciso mesmo assim fazer diagnóstico.
Os sintomas da febre amarela são febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômito, dores no corpo, icterícia e hemorragias. Por não existir um tratamento específico para a doença, o mesmo é feito apenas para suporte e inclui analgésicos, antitérmicos e antieméticos. A doença é autolimitada e os quadros leves e moderados evoluem para a cura espontaneamente. Nos casos mais graves, deve ser evitado o uso de medicamentos que podem provocar hemorragias, como por exemplo os salicilatos. Dessa forma, prefere-se utilizar a dipirona, o paracetamol e seus derivados. Cuidados básicos como repouso no leito e acompanhamento dos casos graves devem sempre ser seguidos. Faz-se necessária ainda a correção da hipotensão ou choque, da desidratação e dos desequilíbrios ácido básico e hidroeletrolítico, correção da insuficiência renal aguda, nutrição adequada e prevenção da hipoglicemia. Uma forma de prevenção da doença é a vacina. Como todas as outras vacinas com vírus vivos atenuados, a vacina da febre amarela provoca uma infecção subclínica nos receptores sadios, o que induz a produção de células específicas B e T e o surgimento de anticorpos específicos circulantes. Dessa forma, a cadeia de infecção é quebrada, e assim o homem não vira um hospedeiro e um reservatório da doença. Como o Aedes aegypti bota seus ovos em ambientes com água parada, a outra forma de prevenção da doença é não deixar acumular água em potes, pneus e nenhuma outra superfície onde seja propício o nascimento desse mosquito. Assim, o mosquito é evitado e, sem esse agente causador, o número de casos da doença diminui. Procure criadouros dentro e fora de casa, use telas nas janelas, use repelente e, como o mosquito tem preferência pelas pernas, usar calça durante uma grande infestação é uma boa medida. Não adianta a gente usar tanto inseticida achando que vai resolver o problema, quando muitas vezes a gente está aumentando ainda o problema, é que a gente tem usado tanto esse tipo de composto que hoje grande parte das populações de mosquito no país inteiro estão resistentes. O Aedes aegypti é oportunista. Você já tinha visto uma picada tão de perto como nesta imagem? O mosquito chega bem de leve, a pessoa nem sente que ele pousa. É a fêmea que se alimenta de sangue, né? Ao mesmo tempo que ela está chupando sangue, ela está introduzindo saliva na pessoa. À medida que o sangue vai sendo puxado para o mosquito, a saliva vai descendo e com essa saliva vai o vírus. Imediatamente junto do momento da picada, que o vírus vai descendo para a corrente sanguínea da pessoa. Uma vez infectada, a vítima pode desenvolver a doença. Cerca de 5 dias a uma semana ela já começa a sentir os sintomas.